Ok, então, esta sessão é para a defesa do trabalho de conclusão de curso do Meikon Pereira Damasceno, intitulada Incêndios Florestais na região de atuação da empresa CMPC Brasil, no período de 2010 a 2020. Então, inicialmente, eu quero agradecer a participação da professora Jassanã Heloísa de Freitas Milani e também da engenheira florestal, doutora Tatiana Cristiana Guimarães Kaminski, que farão parte dessa banca examinadora. De acordo com o ritual de defesa, eu passo a palavra para o Michael, a fim de que ele faça a sua apresentação, e pelo nosso roteiro aqui, ele teria 15 minutos para fazer essa apresentação. Ok? Então, Michael, a palavra está com você. Obrigado, professor. Vou botar em modo apresentação aqui. Bom, todos estão vendo a apresentação? Vocês estão vendo, pessoal? Sim, estou vendo. Sim. Tá ok. Tá ok, obrigado. Então, gostaria de agradecer também a presença de todos os professores. Obrigado. O ano tem sido o último ano tem sido bem complicado, mas é muito bom poder chegar nesse final e apresentar o trabalho. Então, antes de me apresentar, meu nome é Maicon Pereira Damasceno, eu moro em Porto Alegre, sou natural de Curitiba, mas eu vim para cá pequeno e resido aqui em Porto Alegre desde criança. Trabalho na CMPC Brasil, por isso também a escolha da CMPC para fazer o trabalho, né? Então, fui orientado pelo professor Ronaldo e, bom, vou apresentar aqui os resultados. Então, o título do trabalho, como o professor já falou, é Incêndios Florestais na região de atuação da empresa CMPC Brasil, no período de 2010 a 2020. Para análise espacial, para que uma análise espacial seja realizada, torna-se necessário o acesso a uma vasta gama de informações, que só é possível a partir da coleta de dados sobre a região de interesse. Portanto, o conhecimento dos dados estatísticos referentes aos incêndios é de suma importância para o planejamento e controle dos recursos disponíveis. Dentro dessa ideia, o objetivo geral, então, do meu trabalho foi traçar um perfil dos incêndios florestais ocorridos na área de atuação da CMPC Brasil durante os últimos 10 anos, em busca daí do fortalecimento das atividades de prevenção, predição e combate aos incêndios florestais. Então, a CMPC Brasil é uma empresa brasileira, localizada aqui em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, só que ela tem o controle acionário de um grupo chileno do mesmo nome, que é a CMPC, que é a Companhia Manufatureira de Papeles e Cartones, é uma companhia chilena, que ao chegar aqui no Brasil em 2000, deixa eu mostrar aqui aqui tem uma linha do tempo para a gente poder ter uma noção como é que tem sido essa unidade aqui. Bom, como eu falei, essa unidade fica na cidade de Guaíba, que é dentro da região metropolitana, muito próximo de Porto Alegre. Essa unidade ela foi construída inicialmente lá em 1972 pela Celulose Borregar, e depois de vários anos aí teve várias empresas que administraram essa unidade. Em 2009, a Celulose Rio Grande, a CMPC, ela adquiriu a unidade da antiga Aracruz Celulose, e com o nome de Celulose Rio Grandense, ela quadruplicou a produção aqui da planta, ampliando, né, essa produção. Hoje, deixa eu voltar aqui, a planta produz cerca de 1.750.000 toneladas. Por que eu quis trazer essa linha do tempo? Porque a partir daí, com a chegada da CMPC, houve um salto em relação à questão dos incêndios. A CMPC, devido ao fato de ser uma empresa chilena, ela carrega toda uma tradição, um histórico em relação ao combate a incêndios florestais, né? Pelo perfil dos incêndios que ela encontra no Chile. É uma situação bem diferente daqui, da nossa região. A questão de recursos e de toda a dificuldade que eles têm lá para combate a incêndio é bem diferente daqui, por isso eles têm toda uma história, uma gama de recursos muito maior que os nossos. Quando eles chegaram no Brasil, eles já foram adequando algumas situações, como uma central de incêndio 24 horas, recursos como o helicóptero. Aqui, acho que a CMPC no Brasil é a única empresa privada que utiliza helicóptero para combate. Hoje a gente trabalha com 4 helicópteros.
Caminhão-pipa, a gente trabalhava com um caminhão-pipa que ficava na fábrica, hoje são 12 caminhões. Caminhonetes com kit de combate, são mais de 20, ou seja, é uma estrutura bem grande, bem inchada, que eu estou na área, até não falei, né, eu estou na empresa há 13 anos, eu estou na área de incêndios florestais há 3 anos, sou relativamente novo na área, anteriormente eu estava na área de cartografia, então quando eu cheguei tudo isso me espantou bastante, eu já tinha noção, né, mas eu não estava dentro da área, e aumentou muito nesses últimos 3 anos. E, de fato, tem sempre essa questão de realmente a gente não tem muito recurso, esses recursos estão sendo bem utilizados, estão no local exato, ou é mais uma segurança da CMPC por ter esse histórico do Chile, né? Então o pessoal investe muito em recurso aqui, talvez isso possa estar superestimado, né? Então, acho que uma análise realmente do histórico poderia nos trazer esse retorno. Então, aqui, a área de estudo, como eu já falei, a CMPC está no Rio Grande do Sul, para ser mais exato, na parte sul do Rio Grande do Sul, na metade sul. As áreas da empresa, que são essas áreas em vermelho, deixa eu colocar aqui o ponteiro, essas áreas em vermelho aqui, elas dominam praticamente toda a metade sul do estado e ficam espalhadas dentro do bioma Pampa, né, principalmente. Em relação à CMPC, são 425 mil hectares, né, de área total, disso aí 220 mil é área produtiva, 107 mil de reserva legal e 70 mil de APP, né, são números gerais, assim. Então, como é que foi a ideia do trabalho, né? Então, eu peguei os últimos 10 anos de ocorrências, como já foi dito, os registros desses 10 anos de ocorrência foram tabulados, né, numa planilha única, para a gente poder gerar um banco de dados, né, com algumas informações básicas, assim, nome da fazenda, ou que ocorreu o incêndio, as coordenadas do foco, ou próxima, data da ocorrência, área queimada, o tipo de vegetação atingida, e a provável causa do incêndio. Então, diante disso, né, a gente conseguiu obter alguns resultados e algumas conclusões. Então, no período entre 2010 e 2020, foram registradas um total de 1.336 ocorrências, né, e desse total de ocorrências, foi um total de 5.741 hectares que foram atingidos. Se a gente olhar aqui o gráfico, a gente tem de 2010 até 2015, o número de ocorrências ele tem um aumento ali em 2012, 2011, depois ele se mantém um número, e ele, a partir de 2016, 2017, ele começa a aumentar, começa a crescer. Em 2017 e 2018, a gente tem um evento bem grande aqui, que é um evento numa fazenda isolada, lá que foi um incêndio em torno de 1.500 hectares, que ele sai do padrão, só que a partir daí também a gente pode notar um aumento nesses últimos 3 anos no número de ocorrências, né? Que estava bem relativamente baixo e tem um aumento. Isso aqui também é relacionado com o aumento da base florestal da CMPC também. A distribuição espacial dessas ocorrências, né, nesses últimos 10 anos de ocorrência, a gente tem uma concentração aqui nessa região, que é a região carbonífera, que se chama aqui no estado. É uma região que concentra alguns municípios ali, Minas do Leão, Butiá, São Jerônimo, Charqueadas. São locais com adensamento urbano significativo e uma malha viária bem grande, e com muitas pequenas propriedades. Isso também tende a intensificar esses incêndios, né? Aqui, em relação à distribuição ao longo do ano, né, a gente conseguiu, analisando os dados, conseguiu, a gente trabalha com a ideia de temporada aqui entre novembro a março, né, a gente tem esses recursos que eu mencionei antes, o helicóptero, principalmente, ele trabalha de dezembro até março. Então, os dados que a gente utilizou para fazer o trabalho realmente mostra isso, que a nossa temporada, o maior número de ocorrências ocorre nesse período, né, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, e tem um pouquinho ainda de ocorrência em abril, dependendo do ano. Mas os principais são esses 5 mesmo. E ele casa com a questão, com um período onde a gente tem uma menor precipitação, associada a uma baixa umidade relativa do ar e um aumento da temperatura média, né, que é o verão. Diferente do resto do país, né, que tem um outro período seco, aqui não é bem um período seco, né, porque se a gente olhando aqui no outro gráfico, a gente tem só uma redução na precipitação, mas a gente não tem um período seco. Tirando o sul do Brasil, o sul do Rio Grande do Sul, na região de Bagé, onde a gente tem até uma região onde ocorre secas, há alguns ciclos de secas naquela região, mas o restante do estado tem um regime de chuva
relativamente bem bom. Relativamente não, bom. Quanto às principais causas, né? Aqui foi o ponto onde eu tive mais dificuldades, porque durante a análise desses dados, os dados que, principalmente entre 2010 e 2018, eles estão muito... Não existe uma padronização nesses dados. Então, principalmente em relação às ocorrências e ao tipo de ocorrência, né, o tipo de coisa, perdão, a causa que gerou aquele incêndio, ele não estava bem descrito, eram várias causas que eram semelhantes, eram diferentes, então ficou difícil de agrupar. Então, eu acabei tendo que agrupar elas como desconhecidas, que ficou cerca de 54% delas ficou como desconhecidas. Depois a gente tem ali a queima para limpeza, com 19%, incendiários, diversos e estrada de ferro. A gente encontra algumas fazendas próximas à estrada de ferro que a gente tem esse problema de incêndio. Então, aqui foi um ponto que acabou travando não, o trabalho, eu consegui desenvolver o trabalho, realizar coletar os dados, mas esse ponto me atrapalhou bastante durante a realização do trabalho. Então, dentro disso, né, as recomendações que acabam ficando em relação, principalmente a isso, é a implantação de um banco de dados padronizado, né, com as informações para os registros das ocorrências, com toda uma gama de campos para serem preenchidos, horário de ocorrência, risco de incêndio do dia, a causa, toda ela padronizada, o tipo de vegetação atingida, chegada de recursos, os tipos de recursos que foram utilizados. Isso já vem ocorrendo nos últimos 2 anos, a gente já tem um registro padronizado com todas as informações, mas as informações de 2010 até 2018 ali não existia essa padronização. Também o aumento no número de ocorrências indica a necessidade de uma atividade numa maior atividade em relação à prevenção, né? Nesses últimos 3 anos, a gente vê que existe um aumento no número de ocorrências. Isso está ligado a um aumento também da base cadastral, né? E houve um aumento do número de fazendas, da base de fazendas da empresa. Não foi um aumento muito relevante, ele foi gradual, e naqueles últimos 3 anos ali onde a gente tem onde a gente tem aquele aumento, não existe nenhuma grande aquisição que reflita direto naquele número mesmo. Então, tem que ser melhor estudado para entender o que acontece nesses últimos 3 anos. Então, é importante ter todo uma atividade relacionada à prevenção, como o aumento da vigilância, campanhas de conscientização da população lindeira, principalmente em relação às normas de segurança e o risco da atividade de operação florestal em si, né? A gente tem tido alguns incêndios durante a operação florestal, como queima de máquina, o pessoal fazendo rebaixamento de toco em alguns horários que não seriam indicados, faz faísca, bom, várias coisas que a gente pode, manutenção de máquinas no campo, então, vários pontos que a gente pode melhorar. E também em relação na região identificada com o maior número de ocorrências, que é a região carbonífera, um trabalho maior ali nessa região, também, talvez citando também o que eu falei no começo ali em relação aos recursos, talvez a gente tem regiões onde a gente tem baixo número de ocorrências, a gente pode remanejar esses recursos para essa região onde a gente tem um maior número de ocorrências. Bom, no geral era isso, acabei acho que falando um pouco rápido, fiquei com medo de ultrapassar o tempo, mas era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado.